Você já se sentiu fraco demais para continuar? Como se cada tentativa de seguir em frente terminasse no mesmo lugar. Como se o cansaço fosse mais forte que a fé e a dor mais alta que a esperança. Todos nós já estivemos lá, naquele ponto em que o coração quer acreditar, mas a mente diz, não dá mais. Mas foi exatamente nesse lugar que Jesus falou sobre o poder de transformar fraqueza em força. Porque para ele, a fraqueza nunca foi o fim, sempre foi o começo de algo novo. E é sobre isso que eu quero te falar hoje. Então fica comigo até o fim, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Mas não será uma oração qualquer. Será um momento de restauração, uma conversa com Deus que vai tocar as tuas áreas mais escondidas. Uma oração que vai te fazer lembrar que mesmo quando você cai, o céu ainda te chama pelo nome. Esse é o teu devocional de fortalecimento. E o que vai acontecer aqui hoje pode ser o início da tua virada espiritual. Agora, escuta com atenção. Jesus nunca disse que a vida seria fácil. Ele nunca prometeu ausência de dor, mas prometeu algo maior. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é uma das frases mais fortes que ele já inspirou. E também uma das mais mal compreendidas, porque o mundo ensina que fraqueza é defeito. Mas Jesus revela que a fraqueza é o ponto onde o poder de Deus começa. Ele sabia que os fortes de verdade não são os que nunca caem, são os que mesmo caídos ainda acreditam. Os que choram, mas continuam orando. Os que tremem, mas não desistem. Os que sentem medo, mas ainda assim dão um passo de fé. Esses são os que transformam fraqueza em força, porque a força que nasce da fé não vem do músculo, vem do espírito. Jesus via a força nas pessoas que o mundo chamava de fracas. Ele via poder nos quebrados, fé nos cansados, coragem nos esquecidos. Enquanto os fariseus buscavam grandeza, ele caminhava entre os que tinham nada e dizia: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não dizia, afastem-se da dor. Dizia, através dela, algo maior vai nascer. Jesus não fugia da fraqueza. Ele a abraçava. Porque sabia que é no fundo do poço que o ser humano descobre que o chão ainda é Deus. E talvez seja esse o ponto que ele quer te mostrar hoje. Você está se sentindo fraco, cansado, talvez decepcionado. Mas e se essa fraqueza for o terreno onde Deus vai erguer a tua nova força? E se esse cansaço for o sinal de que Ele está prestes a te renovar? Jesus nunca desperdiça uma dor. Tudo o que você viveu, até o que te feriu, está sendo transformado em propósito. Olha para a cruz. O símbolo máximo da fraqueza humana se tornou o maior sinal de poder divino. A cruz era derrota, vergonha, humilhação. Mas foi através dela que veio a vitória eterna. E é assim que Deus trabalha, transformando o que o mundo chama de fim no ponto onde o impossível começa. Por isso, não despreze os teus dias fracos. Não se culpe por se sentir cansado. Não ache que a tua fé acabou porque hoje você não tem forças para orar. Jesus não espera perfeição. Ele espera rendição. A força dele só pode se manifestar quando você reconhece, sozinho eu não posso. Porque é nesse momento que o céu age. A fraqueza é o idioma que Deus entende melhor. Ela fala de humildade, dependência, entrega. E quando você fala essa língua, o poder de Deus te alcança. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele disse, quando sou fraco, então é que sou forte. Ele entendeu o segredo. Que o poder de Deus não se manifesta nos que fingem ser invencíveis, mas nos que têm coragem de ser vulneráveis. E talvez seja isso que Jesus esteja dizendo a você hoje. Não esconda suas fraquezas. Traga-as para mim. Porque o que você esconde, o inimigo usa para te enfraquecer. Mas o que você entrega a Deus, Ele transforma em força. E acredite, Jesus entende o que é ser fraco.
Ele sentiu na pele o cansaço humano, teve fome, sede, solidão, chorou por amigos, suou sangue em aflição e, mesmo assim, permaneceu. Ele foi o homem mais forte porque foi o mais quebrado e não desistiu. A força dele nasceu da entrega e a tua também vai nascer daí. Você pode estar se perguntando, mas como eu transformo fraqueza em força na prática? Jesus respondeu isso com a própria vida. Primeiro, ele se calou, depois se ajoelhou e então se levantou. Silêncio, oração e ação. Esse é o ciclo do fortalecimento espiritual. No silêncio, ele ouviu o Pai. Na oração, ele se rendeu. Na ação, ele cumpriu o propósito. E é assim que a tua força vai voltar. Não no barulho do desespero, mas na quietude da fé. Talvez você esteja tentando controlar o que já deveria ter entregue. E é por isso que está cansado. A fraqueza aparece quando tentamos ser deuses no lugar de confiar em Deus. Mas quando você solta, o fardo cai. E é nesse espaço que a graça entra. Porque a força de Jesus não vem para quem prova merecimento, vem para quem se permite ser amado, mesmo sem merecer. Sabe aquele momento em que você diz, não aguento mais? É o exato momento em que Deus começa a agir. Porque Ele espera você se esvaziar para poder te preencher. A força de Deus não entra em corações cheios de autossuficiência. Ela se manifesta quando você diz, Senhor, eu não consigo. E Ele responde, então deixa que eu te carrego. Essa é a virada. A fraqueza que você teme é o portal da força que vai te reconstruir. Jesus via o ouro escondido em cada alma quebrada. Quando olhou para Pedro, não viu um traidor, viu um líder. Quando olhou para Tomé, não viu um incrédulo, viu um buscador de verdade. Quando olhou para a mulher adúltera, não viu um escândalo, viu um coração em processo. E quando olha para você, ele não vê o que o mundo aponta. Ele vê o que ainda vai florescer. A tua fraqueza não é o teu fim. É o material que Deus vai usar para criar a tua força. E talvez hoje Ele só esteja te pedindo uma coisa. Não desista agora, porque é justamente quando você pensa que não dá mais que o milagre começa. A tua força não está indo embora, está sendo trocada. O que você chamava de fraqueza, Deus está usando para construir resistência. O que você chamava de falha, Ele está usando para ensinar sabedoria. O que você chamava de fim, Ele está transformando em novo começo. Então, se hoje você sente que está no limite, lembre-se, Jesus sempre aparece no limite. Quando Pedro estava afundando, foi no limite da água que Jesus estendeu a mão. Quando Marta chorava por Lázaro, foi no limite da dor que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quando a tempestade ameaçava o barco, foi no limite do medo que ele acalmou o mar. Deus não chega antes nem depois. Ele chega na hora exata em que você percebe que só Ele pode salvar. E é aí que nasce a força verdadeira. Não a força de quem nunca caiu, mas a força de quem aprendeu a levantar com propósito. Jesus nunca admirou os que fingiam ser fortes. Ele se aproximava dos quebrados, dos cansados, dos arrependidos, porque a força dele se manifesta melhor onde o orgulho já morreu. E talvez hoje ele esteja matando dentro de você o orgulho que te impedia de recomeçar, para colocar no lugar algo muito maior, a humildade que te liga à eternidade. Então respira fundo agora. Você não está falhando, você está sendo preparado. Essa fraqueza não é punição, é forjamento. Deus está moldando a tua alma na dor, não para te destruir, mas para te fortalecer. E quando você entender isso, a dor muda de nome. Ela deixa de ser inimiga e se torna ferramenta. E todo golpe que a vida te deu vai ser usado por Deus para te posicionar mais alto. O mesmo Jesus, que se ajoelhou em lágrimas, é o que ressuscitou em glória. E essa é a tua história também. A tua lágrima de hoje é a semente da tua vitória de amanhã. Porque no reino de Deus, nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada fraqueza confessada se transforma em força multiplicada.
Cada dor entregue se torna sabedoria compartilhada, e cada queda superada te faz mais parecido com Cristo. Sabe o que mais impressionava em Jesus? Não era o poder de curar, nem a autoridade de suas palavras. Era a serenidade com que ele enfrentava a fraqueza. Enquanto o mundo via derrota, ele via propósito. Enquanto os outros viam fraqueza, ele via caminho. Jesus nunca fugiu das suas dores. Ele as transformou em testemunho. E é isso que ele quer te ensinar hoje. Não é sobre nunca se sentir fraco. É sobre aprender o que fazer quando a fraqueza vier. Porque todos nós passamos por dias escuros, mas só quem permanece descobre o poder escondido neles. A fraqueza é o deserto da alma, e é nesse deserto que Deus fala mais alto. Foi lá que Moisés ouviu o chamado, foi lá que Davi aprendeu a confiar, foi lá que Jesus venceu o inimigo. Deus usa o deserto para nos ensinar a depender da sua força. E é nesse lugar que o milagre começa. Talvez você esteja nesse deserto agora, cansado de tentar, sem saber para onde ir. Mas e se essa temporada de fraqueza for exatamente o campo onde Deus está te ensinando a ouvir a voz dele? E se a tua dor for a escola onde ele está te treinando para algo maior? Jesus sabia que os fortes de verdade são forjados na solidão. Porque a força espiritual não nasce quando tudo dá certo, nasce quando tudo desaba e você ainda escolhe confiar. O poder de Deus não se manifesta nas vitórias humanas, se manifesta na rendição. Ele não precisa que você prove força, precisa que você abra espaço para a força dele agir. E é por isso que a Bíblia diz: o Senhor é a minha fortaleza e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Não é eu me tornei forte, é ele se tornou. Você entende? A tua força não precisa vir de você, ela vem dele. E quando essa força chega, ela não muda as circunstâncias, muda você dentro delas. De repente, o que antes te destruía já não tem mais o mesmo poder. Você ainda sente, mas não desaba. Ainda chora, mas não desiste. Ainda dói, mas não domina. Essa é a força que Jesus ensina. A força que nasce do Espírito e não da carne. É a força que o mundo não entende, porque é feita de fé e não de controle. Jesus olhava para cada fraqueza humana e enxergava uma porta aberta para o sobrenatural. Quando o cego não podia ver, ele tocava e dizia: vê. Quando o paralítico não podia andar, ele ordenava: levanta-te. Quando Lázaro já cheirava a morte, ele gritava: vem para fora. Em todos esses momentos, a fraqueza humana se tornou palco para a manifestação da força divina. E é isso que ele quer fazer contigo hoje. Usar a tua limitação para mostrar o poder dele. Talvez o que você chama de fraqueza seja exatamente o que Deus vai usar para te levantar. Ele pode transformar o teu medo em fé, a tua dor em compaixão, a tua queda em sabedoria. Tudo o que você viveu, até o que te envergonha, pode se tornar força nas mãos dele. Jesus não está te pedindo para esconder a tua fraqueza, está te pedindo para entregar. Porque o que você entrega, ele transforma. E o que você esconde, te consome. A tua fraqueza não é obstáculo, é matéria-prima. É o barro com o qual o oleiro molda o vaso novo. E cada rachadura, cada marca, cada falha é o lugar por onde a luz vai brilhar. Deus não quer te ver perfeito, quer te ver inteiro. E às vezes, para te deixar inteiro, ele precisa quebrar o que ainda está apoiado em orgulho, medo ou controle. Porque a força verdadeira não nasce no sucesso, nasce na entrega. Jesus mostrou isso quando se ajoelhou no Getsêmani. Naquela noite ele estava cansado, suando sangue, clamando: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Foi o momento mais humano e mais divino da história. Ele mostrou que até o Filho de Deus sentiu medo, fraqueza, angústia. Mas no meio disso, ele acrescentou uma frase que mudou tudo. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a virada. É quando o medo se curva diante da fé.
quando a fraqueza se transforma em obediência, e é nesse instante que o céu se abre. Jesus sabia, o poder não está em vencer a dor, mas em não deixar que ela te tire do propósito. Ele foi crucificado em aparente fraqueza, mas foi ali que o poder da salvação explodiu sobre a terra. Porque quando o amor decide permanecer, a fraqueza se torna invencível. E talvez hoje você esteja exatamente nesse momento, no teu Getsemane, no ponto em que o coração quer fugir, mas Deus está te pedindo para ficar firme, não para sofrer, mas para amadurecer, porque a cruz que hoje pesa nos teus ombros será o troféu da tua vitória amanhã. O que hoje te faz chorar é o mesmo que vai te ensinar a consolar. O que hoje te enfraquece é o que vai te tornar inabalável. Jesus não venceu porque era imune à dor, venceu porque permaneceu mesmo ferido. E essa é a força que Ele quer colocar em você. Não a força que se exibe, mas a que se mantém em silêncio. A força que não precisa provar, apenas confia. Essa força não grita, ora, não reage, espera, não desanima, acredita. E quando você chega nesse ponto, algo muda dentro de você. A dor continua, mas ela perde o poder. Você ainda sente, mas já não é dominado. Você descobre que a presença de Deus é suficiente e que, na verdade, ela sempre foi. Jesus dizia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não prometeu tirar a dor, prometeu te dar ânimo para enfrentá-la. E esse ânimo é a chama da força espiritual. É o fogo que o inimigo tenta apagar com medo, mas Deus reacende com fé. E essa chama está reacendendo agora dentro de você. Você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Existe algo sendo restaurado na tua alma neste momento. Uma coragem silenciosa, uma fé firme, uma esperança nova. E para isso se completar, eu quero te fazer um convite. Fica comigo até o final deste vídeo, porque no final nós vamos orar juntos. E essa oração será o ponto de virada, um encontro íntimo com Deus, um devocional diário para a tua força espiritual. Não é uma oração repetida nem decorada, é um momento de cura. Deus vai tocar as áreas da tua vida onde ninguém mais chega, aquelas que você esconde até de si mesmo. Ele vai restaurar o teu espírito cansado e te lembrar quem você é nele. Então fica até o fim, porque essa oração não é o encerramento da mensagem, é o início da tua transformação. Mas antes de chegarmos lá, há algo que você precisa entender. A fraqueza não é o oposto da força, é o caminho até ela. Toda força nasce de uma fraqueza superada, todo testemunho nasce de uma dor vencida. Toda fé nasce de um momento em que você não viu saída, mas escolheu crer assim mesmo. E Jesus está dizendo isso para você agora. A tua fraqueza é o lugar onde o meu poder vai se manifestar. Deus não vai te usar apesar da tua dor. Ele vai te usar através dela. E quando isso acontecer, o mundo vai olhar e não vai entender. Vão perguntar, como essa pessoa ainda está de pé? E você vai sorrir e dizer, porque o que me sustentou não foi força humana, foi graça divina. É essa força invisível, silenciosa, que o inferno não consegue destruir, porque ela não vem de você, vem do alto, e ninguém pode arrancar o que o céu colocou dentro de ti. Então, se hoje você sente que está fraco, não se culpe. Talvez Deus esteja apenas te ensinando a depender dele como nunca antes. Talvez Ele esteja te chamando para um nível de fé mais profundo, onde o controle humano não funciona mais. É desconfortável, mas é sagrado, porque é ali, no fim das tuas forças, que começa o milagre da dependência. E o que vai nascer daí não será apenas resistência, será autoridade espiritual. Quando você entende a força que existe por trás da fraqueza, você muda completamente a forma de ver a vida. Você para de lutar contra o processo e começa a caminhar com propósito. Você entende que a dor não é punição, é lapidação.
e que o que Deus está forjando em você agora é algo que o mundo não pode tirar. Jesus te ensina a não fugir da fraqueza, mas a atravessá-la com fé, porque no final dela há uma glória que os olhos ainda não viram. E quando ela chegar, você vai entender que cada lágrima, cada silêncio e cada noite escura foram parte do plano. E tudo o que parecia te enfraquecer era, na verdade, Deus te preparando para ser inabalável. Você já percebeu que a maioria das pessoas tenta esconder a própria fraqueza? Elas vestem máscaras, se mostram fortes, dizem, "Tá tudo bem", mesmo quando estão despedaçadas por dentro. Mas Jesus não quer que você esconda a tua fraqueza. Ele quer que você a traga para a luz. Porque só o que é revelado pode ser curado, e enquanto você esconder, a dor te domina. Mas quando você entrega, Deus transforma. Jesus nunca rejeitou quem estava no limite. Pelo contrário, ele sempre se aproximava dos cansados. Quando via alguém caído, ele não perguntava por que caiu. Ele perguntava, quer se levantar? Porque a fraqueza não o assusta, ela o atrai. O céu é movido pela sinceridade, não pela perfeição. E é isso que ele está esperando de você hoje. Sinceridade. Ele não quer o teu desempenho, quer o teu coração. Sabe o que é mais bonito? A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Isso significa que a tua fraqueza não te desqualifica, te habilita. Porque o poder de Deus só pode operar onde há espaço para ele agir. E os que se acham fortes demais nunca deixam espaço para graça, mas quem se reconhece pequeno recebe tudo. E é por isso que Jesus dizia, bem-aventurados os humildes de espírito, porque são eles que herdam o reino. Então para de se culpar por não ser perfeito. Para de se comparar com quem parece mais forte. Deus não está procurando os que parecem invencíveis. Está levantando os que aprenderam a depender, porque a dependência é o solo onde nasce a força eterna. E talvez tudo o que você está vivendo agora seja uma forma de Deus te ensinar a depender mais dele. Não para te humilhar, mas para te amadurecer. Você não é fraco porque sente medo. Não é fraco porque chora, não é fraco porque vacila. Você é humano e Deus te fez assim. A força que Ele quer colocar em você não é a de nunca sentir, mas a de nunca desistir. Porque quem continua mesmo tremendo, esse é forte de verdade. A tua fé não é medida pela ausência de quedas, mas pela coragem de levantar mesmo ferido. E essa coragem está voltando agora. Sente? Essa presença que te envolve é o Espírito Santo te lembrando que você ainda pode, que ainda há algo dentro de você que o mundo não conseguiu apagar. O sopro da vida, o fôlego de Deus. E é nesse fôlego que nós vamos orar agora. Esse é o momento mais importante desta mensagem. Não é o fim, é o início da tua nova fase. Um momento entre você e Deus. Um devocional íntimo, silencioso, profundo, a tua oração de fortalecimento espiritual. Então, se puder, feche os olhos, respira fundo, sente o ar entrar. Esse é o mesmo ar que Deus soprou em Adão, o mesmo fôlego que te mantém vivo hoje. Agora, com o coração aberto, repete comigo em espírito, palavra por palavra. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou, sem máscaras, sem defesas, sem medo de parecer fraco, porque sei que a Tua força se manifesta na minha fraqueza. Eu reconheço, Senhor, que tenho tentado carregar sozinho o que só Tu podes sustentar. Hoje eu me rendo. Eu entrego o cansaço, a ansiedade, o medo e as feridas. Tudo o que me pesa, tudo o que me esgota, tudo o que me faz duvidar. Eu coloco nas Tuas mãos, porque sei que as Tuas mãos nunca falham. Me ensina, Senhor, a enxergar propósito nas minhas quedas. Me ensina a transformar o que me quebra em sabedoria. Me ensina a depender da Tua graça e não da minha força. Quando eu enfraquecer, me lembra que Tu és o meu sustento. Quando eu duvidar, me mostra os Teus sinais. Quando eu quiser desistir,
me faz lembrar do teu amor. Renova as minhas forças agora, Senhor, não com a força do mundo, mas com o poder do teu Espírito. Enche-me de coragem para enfrentar o que vem pela frente. Transforma a minha fraqueza em instrumento do teu poder. Usa a minha dor para curar outros. Usa as minhas lágrimas para regar novos começos. E quando eu não tiver mais forças, me carrega nos teus braços. Eu confio em ti, Jesus, porque sei que mesmo no meu pior dia, o teu amor continua sendo o mesmo. Hoje eu declaro, sou fraco, mas sou teu. E isso é tudo o que preciso ser. Amém. Agora fica quieto por um instante. Sente a presença que te envolve. Essa paz não vem de fora, vem de dentro. É o Espírito Santo te lembrando que a tua fraqueza não é fracasso. É sinal de que ainda há vida, ainda há sensibilidade, ainda há fé. A fraqueza é a prova de que você ainda se importa, ainda acredita, ainda quer continuar. E Deus pode trabalhar com isso. Deus pode fazer tudo novo a partir daí. O que está nascendo em você agora é algo sagrado. É a força silenciosa dos que aprenderam a depender. Você não precisa mais lutar para provar que é forte. Deus já viu a tua luta, já ouviu o teu clamor, já entendeu o teu limite. Agora Ele vai agir. E o que parecia o fim vai se transformar em recomeço. As tuas fraquezas se tornarão testemunho, e as tuas quedas serão degraus para o propósito que Ele tem para ti. Se essa oração falou com o teu coração, escreve agora nos comentários: Senhor, transforma minha fraqueza em força. Escreve com fé, porque quando você declara, o céu confirma. Cada palavra tua é uma semente espiritual, e o ato de escrever é o teu amém diante de Deus. Deixa Ele ver a tua decisão, porque o teu sim é o início do milagre. E se essa mensagem tocou a tua alma, deixa o teu like agora. Isso ajuda o Evangelho a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam dessa força. E se ainda não faz parte desta comunidade de fé, se inscreve no canal. Aqui, todos os dias, nós nos reunimos para aprender, crescer e orar juntos. É o teu devocional diário de fortalecimento espiritual. Cada vídeo é uma nova conversa com Deus, um lembrete de que Ele ainda está contigo, mesmo quando tudo parece perdido. E o que vem a seguir vai elevar a tua fé a um novo nível. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que Jesus disse sobre a fé inabalável. Você vai entender que às vezes o silêncio não é ausência, é preparação. E essa revelação vai te ensinar a esperar sem perder a fé. Então, ativa o sininho e não perde o próximo devocional. Deus está te reconstruindo de dentro para fora e cada mensagem é uma parte desse processo. Lembra, a força que dura não vem do corpo, vem do Espírito. E esse Espírito foi feito para vencer. Jesus provou isso quando venceu a cruz. O corpo estava ferido, mas o Espírito estava inteiro. E é esse mesmo Espírito que vive em você agora. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo que te dá fôlego hoje. Então, levanta a cabeça, limpa as lágrimas e segue em frente. Porque a tua fraqueza não vai te parar, vai te impulsionar. Ela será a prova de que Deus age onde o mundo desiste. E quando o mundo olhar para ti, vai ver que a força que te sustenta não é tua, é divina. Nos vemos no próximo devocional. Até lá, caminha com fé, fala com amor e lembra, Deus não remove as tuas fraquezas para te amar. Ele te ama para transformá-las em força.